Olá pessoal, sou Andrei De Castro, da Unidade de Energia na Intelbras, e hoje trouxemos nosso colega Bruno Gomes, analista de produtos e negócios, para conversar um pouco sobre essa nova unidade da Intelbras. Bruno, nos fale um pouco sobre essa nova unidade de energia e por que a Intelbras está entrando nesse mercado. Bom, Andrés, a Intelbras ela estudou esse mercado e ela detectou que o consumidor brasileiro ele sofre de 3 grandes dores. Então, a primeira delas é que a nossa rede elétrica é muito precária, então sofre muito apagões, surtos elétricos, sobrecarga do sistema. O segundo é que nós somos o país líder mundial na incidência de raios, então são todos os anos cerca de 50 milhões de descargas elétricas. E o terceiro ponto é que a nossa conta de energia elétrica está aumentando ano após ano. Então, tudo isso traz, além de prejuízo, muitas dores de cabeça para o usuário final, para quem mora em residência, apartamentos, mas também para o mercado corporativo, empresas, escritórios também. Então, pensando nisso, a Intelbras ela entra nesse mercado de energia, focando muito em oferecer soluções para aumentar a disponibilidade, né, a oferta e a eficiência do uso de energia elétrica no cenário brasileiro. Então, hoje, essa nova unidade ela é composta por 4 segmentos de negócios. Então, temos o segmento de fontes de alimentação, no-breaks, baterias e home office. E sobre sensores, parece que a Intelbras entrou nesse novo segmento também, está trabalhando com sensores? Isso, exatamente. A Intelbras ela lançou recentemente uma linha de sensores de presença para iluminação. Então, eles têm como principal diferencial aliar características de praticidade com economia de energia, porque ele permite que as lâmpadas se acendam e apagam automaticamente a partir da presença de alguma pessoa no ambiente. Faz diferença no consumo. É uma solução muito aplicada para garagens, para escadarias, para corredores. Então, é uma solução muito utilizada em condomínios, por exemplo. Então, como a Intelbras já é uma marca muito presente nos condomínios, ela agora oferece também essa linha de produtos para complementar e oferecer uma solução ainda mais completa. Esse está tudo dentro do portfólio? Está dentro desse portfólio de energia. Então, a gente até brinca agora que o síndico dos condomínios não precisa mais ficar procurando quem que está deixando as lâmpadas acesas lá nos corredores, porque elas agora vão apagar automaticamente. E o que mais que tem desse portfólio para nos apresentar? Então, sensores de presença, como eu comentei, eles são utilizados em diversas aplicações. Então, a Intelbras ela já lança uma linha com 8 modelos. Então, existem modelos de embutir e de sobrepor em teto e em parede, né? E a gente tem alguns modelos com alguns diferenciais no mercado. Então, a gente pode destacar o ESP360+, que ele possui um ângulo de detecção, uma distância de até 18 metros. 18 metros? Que ele vai detectar a presença de algum objeto. Qual que é o ângulo dele? 360 graus. 360 graus. Em teto. Isso. E outro destaque da nossa linha é o ESP360S. Esse modelo tem um diferencial que é a facilidade de instalação. Então, basta você tirar a lâmpada do bocal E27, com o padrão, o padrão mesmo. Padrão normal, você vai rosquear o sensor e você vai colocar a lâmpada embaixo do sensor e já está de forma muito fácil, se torna simples. Ali o funcionamento. Não precisa de uma pessoa específica para fazer essa substituição. Consegue realizar. Consegue realizar de forma muito fácil a instalação. Simples. Perfeito. E sobre protetores eletrônicos, eu vi que tem uma nova linha com 4, 6 e 8 tomadas. Quais são os diferenciais desse produto da Intelbras? Perfeito. Quando a gente fala nessa linha de produtos, o consumidor brasileiro ele não faz muita diferença entre o que é uma extensão elétrica, o que é uma régua de tomada, o que é um filtro de linha ou um protetor eletrônico. Então, as réguas e as extensões, elas são meramente comprimento de fio e tomada ali para você fazer alguma conexão. Não tem uma proteção. Ela não oferece nada de proteção. Já os filtros de linha, eles possuem no máximo o fusível, que é uma proteção. O fusível é uma proteção contra sobrecarga, contra sobrecorrente, em relação a algum equipamento que esteja ligado ao filtro de linha. Com certeza. Mas se, por exemplo, estiver ocorrendo um surto elétrico vindo da rede, não do equipamento, não protege. O filtro de linha ele não protege. Então, fica mais fácil da gente imaginar quando ocorre um apagão. Então, depois com o apagão, quando volta a luz depois de um apagão, ela costuma voltar com um pico de tensão. Então a corrente fica muito alta, a tensão fica muito alta. Então nesse momento você pode queimar diversos equipamentos eletrodomésticos, equipamentos da sua casa. Né? A Intelbras traz como diferencial, além do fusível, o varistor. Então o varistor é um componente interno
que ele vai Dentro amenizar dentro do protetor dispositivo eletrônico, que ele vai evitar que esses tipos de surto elétrico, principalmente na volta de um apagão, que eles queimem os seus equipamentos dá lá. uma certa segurança para quem está utilizando o equipamento, né? Exatamente, muito mais proteção. E agora falando sobre no-break e estabilizador, quais são as diferenças que o pessoal realmente não conhece ou desconhece essa funcionalidade, né? O que tu tem a dizer em relação a isso? Essa dúvida é muito comum, então no mercado hoje existe muita dúvida entre quais são as diferenças entre um estabilizador e um no-break. Isso. Um estabilizador, como o próprio nome diz, ele vai estabilizar a rede elétrica. Então vamos pensar que aqui em Santa Catarina a nossa rede elétrica é 220 volts. Sim. Mas a gente sabe que ela está sempre variando. Então às vezes dá picos de 230, 240 ou às vezes cai para 210. Isso todos os dias acaba ocorrendo. O estabilizador, o que ele vai fazer? Ele vai equalizar essa tensão para entregar exatamente 220 volts ou 120, que é o que o equipamento precisa para ele funcionar. Os no-breaks, todos os no-breaks fazem essa função de estabilização, então eles vão compensar também as variações da rede elétrica, porém os no-breaks têm um grande diferencial de também ter baterias internas. Então eles têm baterias qual que é o benefício? No caso da falta de energia elétrica, você vai poder continuar utilizando o seu equipamento de forma normal. Então, basicamente, a gente pode dizer que o no-break é uma versão muito mais avançada e completa do que um estabilizador. Então, é um nível também de proteção muito maior que os próprios protetores, né? Exatamente, é uma garantia de funcionamento, é uma solução mais completa. Tá, em que situação o no-break realmente é importante? Bom, o no-break ele tem várias aplicações aí no mercado, mas a gente pode citar duas aqui. A primeira que eu gostaria de citar é no CFTV. Então, quando a gente fala de CFTV, muitas vezes a primeira coisa que um assaltante vai fazer quando entra numa casa ou no comércio é apagar o registro de luz da casa. Então, de nada adianta se eu tiver um grande sistema de câmeras e gravadores, se eu não tiver no break, todas as imagens não vão ser recuperadas. Então, não vou ter registro dessas imagens. Então, por isso, no CFTV, o no-break ele é uma opção fundamental para a garantia do sistema. Segurança também. E se a gente pensar num cenário aí mais caseiro, a gente pode colocar, por exemplo, uma família que no verão vai para uma casa de praia e falta luz. Então, imagina, você está com toda a família dentro do apartamento lá e você não consegue assistir televisão, assistir internet, assistir aquele seriado. Então, se você tem um no-break na sua casa, também ajuda a você continuar utilizando seus equipamentos de uma maneira muito mais tranquila. Perfeito. E você disse que no-breaks tem bateria, né? E a Intelbras também fornece as baterias? Sim. Os no-breaks já acompanham as baterias, mas a Intelbras também vende as baterias de forma separada. Então, hoje nós possuímos 3 baterias no nosso portfólio. Um modelo é mais dedicado para no-breaks, que são as baterias utilizadas na reposição do no-break. Outra bateria que a gente tem no portfólio é dedicada para centrais de alarme e cercas elétricas, para, no caso de falta de energia elétrica, esses dispositivos também funcionarem. E a gente também tem uma bateria que é utilizada para centrais de controle de incêndio. Bruno, em relação às fontes de alimentação, quais são os diferenciais que a Intelbras oferece? Legal, quando a gente fala de fonte de alimentação, aqui na Intelbras a gente costuma dizer que fonte parece tudo igual, mas não é. Então, a gente tem alguns diferenciais bem relevantes em relação à concorrência que é interessante a gente estar passando para o pessoal que está assistindo. O primeiro deles está relacionado à parte de proteção e filtro contra interferência. Então, aí a gente já resolve algumas dores das instalações. A primeira delas é as fontes que queimam facilmente, então isso é muito comum de encontrar no campo. E o segundo é quando você passa a imagem da câmera no monitor e fica aquelas interferências. As interferências na imagem. Acontece. Então a nossa fonte tem um circuito dedicado para amenizar esse tipo de ruído, de interferência. De problema. Mas quando a gente fala de fonte de alimentação para a câmera, o nosso principal diferencial que a gente oferece é que a fonte da Intelbras ela alimenta mais câmeras que a dos concorrentes. Então, só para ter uma ideia, você sabia que a nossa fonte de 1 ampere a gente consegue alimentar até 4 câmeras 4 HD? câmeras. Tem um diferencial bem... Exatamente, ela tem uma eficiência maior. Muito maior. Inclusive, a gente fez uma arte que ela mostra exatamente isso. Então, a gente coloca ali quais são os modelos de fonte de alimentação e a quantidade de câmeras que cada fonte alimenta. Consegue alimentar. Então, nisso você vai ter um comparativo que o nosso custo-benefício é muito superior. Ela é muito mais potente, digamos assim. Exatamente, ela tem uma eficiência, uma potência maior, além de toda a parte de proteção que eu comentei anteriormente. Legal. Muito interessante mesmo, Bruno. Eu queria
tu me dissesse o que a gente pode esperar das novidades aí que vai ter pela frente, hein, da Intelbras. Perfeito. A Intelbras, nessa unidade de energia agora, a gente está vindo com algumas novidades aí para os próximos meses, pensando muito em oferecer uma solução mais robusta e com uma proteção maior para as instalações. Sim. Então, para citar alguns exemplos aqui, a nossa linha de no breaks, então nós estamos expandindo para a linha senoidal bivolt, é uma aplicação nova, já mais avançada, mais nova, e também modelos com GAT para bateria externa. Então são soluções já maiores. Perfeito. E assim como a nossa linha de protetores também está indo para uma questão, focando muito mais essa questão de proteção, que a gente realmente enxerga isso como algo que o consumidor brasileiro hoje, as instalações, elas precisam muito disso. Então, a parte de proteção e eficiência do uso da energia elétrica, sustentabilidade, energia, ela está entrando muito nesse eixo aí. Eixo de sustentabilidade. Muito obrigado, Bruno, pela presença. Acredito que nos próximos meses vamos trazer novas tecnologias aí para a unidade de energia e nos aguarde nos próximos E-Tech Talks. Obrigado, Anderson. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.